Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 25, dos versos 14 ao 30. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 25, dos versos 14 ao 30. Oremos. Senhor, estamos com a Tua palavra aberta, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que a palavra que será proclamada nessa noite venha ser entendida, Pai, pela Tua igreja. Assim como Tu falaste ao meu coração, que Tu venha dar entendimento à Tua igreja nessa noite, abrindo o entendimento e que a Tua igreja não somente possa viver e praticar, não só possa ouvir, mas viver e praticar a palavra que será proclamada nessa noite. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu? Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem, lhe se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra do Senhor, meus irmãos, para mim e para a sua vida. Eu quero dizer para você que a salvação vem pela fé, irmãos. Já cheguei agora ali na porta, fiz uma brincadeira com o presbítero Ariel, falou: mas é por graça, pastor, né? Mas nós temos a nossa responsabilidade. Mas a salvação vem pela fé. Algumas pessoas pensam que precisam fazer grandes sacrifícios físicos e espirituais para serem salvas. A Bíblia nos afirma que Jesus é o Salvador de todos e que Deus aceita os que confiam nele. Jesus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que não se glorie. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu a Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé. Deus quis mostrar que com isso Ele é justo. Portanto, eu quero dizer para você, Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida.
Ninguém vai ao Pai senão por Cristo Jesus. É muito importante que você tenha esse entendimento nessa noite. A salvação vem pela fé, e a fé vem por meio de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. De acordo com o texto que nós acabamos de ler, é que fomos chamados a desenvolver os nossos talentos de forma a multiplicá-lo, buscando fazer com excelência a obra de Deus. Muitas vezes nos achamos incapazes de fazer a obra de Deus por saber da nossa limitação. Porém, precisamos entender que quando Deus coloca algo em nossas mãos, Ele há de capacitar-nos com a sua sabedoria e o seu discernimento. Quando Deus nos chama a desenvolver o nosso talento, precisamos saber que um dia prestaremos conta. Uma vez uma mulher me disse que confiança não se compra, se conquista. Precisamos desenvolver os nossos talentos conquistando a confiança de nosso Senhor. E eu quero convidar você a meditar no seguinte tema nessa noite. Como estamos desenvolvendo os nossos talentos? Como estamos desenvolvendo os nossos talentos? Segundo alguns estudiosos, naquele tempo, um único talento era o equivalente ao salário de 15 anos de um trabalhador. Era muita coisa, né? Um trabalhador comum. Portanto, sabemos que a quantia dada a cada servo era uma quantia considerável, né? Uns dizem que cada talento repercutia mais ou menos 60 quilos de uma pedra de ouro. Mais ou menos isso que representava. Isso são estudos, irmãos, não quer dizer que seja isso exatamente. Porém, aquele que recebera 5 talentos se empreendeu e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que havia recebido apenas 1 fez uma cova no chão e escondeu ali a propriedade do seu mestre. Depois de muito tempo, o mestre retornou e foi acertar as contas com seus servos. A parábola dos talentos expõe a tragédia de uma oportunidade desperdiçada, exemplificada pela vida de um servo que desprezou as oportunidades e privilégios dados pelo seu senhor. Tornou-se um servo inútil. Nós precisamos entender que nós estamos aqui, irmãos, não estamos aqui a passeio, não estamos aqui de passagem, não estamos aqui para vir somente no culto da manhã, no estudo da escola dominical, estudarmos a revistinha, irmos para casa e voltarmos no domingo à noite para o culto, louvarmos, confessar os nossos pecados, adorarmos ao Senhor, dizimarmos e ouvir o sermão do pastor, voltar domingo à noite e começar tudo de novo na segunda-feira. Deus quer mais de você, meu irmão. Deus quer mais de nós. Deus quer compromisso com o reino. Deus quer compromisso com cada um de nós. Eu quero dizer para você que a quantidade de talentos que é dada não é que é mais ou menos importante. Aquilo que Deus colocou na sua mão, faça segundo o seu melhor. Não precisa você querer abraçar o mundo para fazer a obra de Deus, mas faça aquilo que vier à tua mão. Existem muitas pessoas que estão desperdiçando as suas oportunidades, porque são servos inúteis. Não produzem frutos, não têm produzido frutos no reino de Deus. E o que você tem produzido? O que você tem abençoado? O que você tem apresentado como talento? Porque talento, irmãos, não é vir aqui tocar uma guitarra. Talento não é vir aqui tocar um teclado. Talento não é vir aqui à frente cantar. Isso não é talento. Talento é vida com Deus.
Está vendo? Talento é uma vida na presença do Senhor. Talento é negar-se a si mesmo, a sua vontade, para fazer a vontade do Pai. Você está aqui, você foi chamado para adorar, para exaltar o nome do Senhor, mas você está aqui para produzir frutos, a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus nunca, no ministério dele, foi atrás de quem ficou para trás. Jesus nunca foi atrás. Ele diz, aquele que não está apto para abrir mão da sua vida, fique por aí. Deixe tudo e... O que ele dizia? O que ele falou para o jovem rico? Venda tudo, dê aos pobres e... O jovem rico foi embora. O que ele fez? Ele foi atrás do jovem rico? Ele correu atrás do jovem rico? Não. Permaneceu firme. Irmãos, nós estamos em tempo de definição. Essa semana eu falei aqui na SAF. Falei lá domingo na igreja que eu preguei. Nós estamos em tempo de definição, irmãos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. O princípio das dores estão aí. Nós estamos vendo. E a palavra de Deus é bem clara. Ou és quente ou frio, porque morno estou a ponto de vomitar. Aí eu te pergunto, de repente alguém aqui vai até dizer que toma, né? Mas você toma um café frio? Eu fui essa semana visitar um irmão da igreja, a mãe dele fez um café. Eu falei, que café quente. Mas você toma café frio? Não, né? Você toma um café quente. Agora, você toma um refrigerante quente? Tem algumas pessoas até que tomam refrigerante quente, mas você toma um refrigerante gelado. Agora, você consegue tomar um café com leite morno? Uma sopa morna? Não dá. É assim que é o crente, irmão. Ou você é quente ou é frio. Nós estamos em tempo de definição, estamos em tempo de desenvolver os nossos talentos. E como eu desenvolvo os meus talentos? Tendo uma vida de intimidade com Deus. Abrindo mão das minhas vontades, dos meus desejos, daquilo que eu quero. Em prol do reino, em prol do meu irmão, em prol da minha irmã. Eu preciso abrir mão da minha vontade. Eu preciso abrir mão. A igreja não pode tolerar esse tipo de situação. A parábola dos talentos é uma figura do reino. Às vezes o termo reino dos céus é usado para identificar o exclusivo, interno, invisível, genuíno, o conjunto das pessoas redimidas. A parábola dos talentos, o Senhor repete uma advertência, ou seja, de que Ele virá separar o fraco do verdadeiro, as ovelhas das cabras. Em Mateus 24:3 diz, os discípulos haviam perguntado ao Senhor, dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Porém, lá em Mateus 25:13, Jesus diz assim, Jesus falou de sinais, mas disse, vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Precisamos estar atentos, irmãos. Se você observar, essa parábola ela vem logo depois da parábola das 10 virgens. 10 virgens com azeite e 10 virgens sem o azeite. As prudentes e as imprudentes. Nós precisamos ter uma vida na presença do Senhor, buscando, reconhecendo a nossa pequenez, sabendo que o Senhor conduz a nossa vida. Agora, é claro que a uns ele vai dar 5 talentos. E o que esse talento representa no reino de Deus? Responsabilidade. Responsabilidade. E essa responsabilidade, cada um vai prestar conta. Irmão, como é o teu testemunho no teu trabalho? Como é o teu testemunho na sua vizinhança?
Como é o teu testemunho na sua vida social? A parábola é muito simples. É uma história sobre um homem que foi para um lugar distante e confiou ao seu servo os seus bens e distribuiu conforme a capacidade de cada um poderia administrar. Deus aqui está falando para você nessa noite, eu te dei algo para você administrar. E nós um dia vamos prestar contas. Um dia nós estaremos na frente do Pai prestando contas daquilo que nós fizemos, daquilo que nós administramos. E nós precisamos ter isso em mente. Se você está passando por um momento difícil, fale com Deus, fale em secreto. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, tem misericórdia de mim, usa-me no teu reino para fazer a tua vontade. Mas nós precisamos desenvolver os nossos talentos. Nós chegamos aqui no dia 3 de janeiro de 2020. No dia 15 de março, a igreja fechou. Foi abrir quase já em novembro de 2020. Fazemos culto pela live, culto às terças-feiras, culto aqui na igreja, a gente vindo, o pessoal do louvor, ministrando, e o pessoal foi ficando em casa, assistindo a live de casa. É confortável, né, irmãos? É muito confortável, né? A igreja está ali, eu estou vendo, legal, minha igreja agora é moderna, agora minha igreja está antenada com a tecnologia, eu não preciso ir mais na igreja, posso acordar tarde, preciso acordar cedo, preciso pegar ônibus, preciso pegar 99, acordo tarde, boto lá na internet e vejo o pastor pregar, ou de manhã ou de noite. Agora de manhã não tem, porque nós, justamente por causa disso, acabamos com a live de manhã, para você vir na escola dominical. Porque o dever do crente, do membro da igreja, é vir na escola dominical e no culto à noite. No meu tempo tinha até um corinho, né, Eunice, da escola dominical, que hoje se a gente cantar, a gente vai preso, né? Bons tempos aquele. Mas, beleza. Mas aí você está lá na sua casa assistindo, você não tem compromisso, você acaba se distraindo realmente. Você acaba se distraindo e fazendo outras coisas. Mas o Senhor quer você por inteiro, meu irmão. Você que está me assistindo da sua casa aí, o Senhor quer você por inteiro aqui na igreja. Você que está aqui na igreja, o Senhor quer você por inteiro aqui na igreja. Para adorar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Estou muito feliz, irmãos. Estou muito feliz. Vou falar novos, né? Porque se eu falar o nome fica... o pessoal fica, que palavra é essa, né, pastor? Né? Classe de novos, nós estamos com mais ou menos em torno de 10 a 12 pessoas na classe de novos. Entendeu? Muito feliz. E essa é a proposta. Nós desenvolvermos os nossos talentos. Desenvolvermos a nossa capacidade de adorar e de fazer a vontade de Deus. Nós precisamos desenvolver, nós precisamos alargar as nossas tendas, nós precisamos sair para fora, parece uma redundância, mas sair para fora, sim, anunciar o Evangelho, proclamar as boas novas, dizer para esse povo que está aí fora que Jesus, Ele é o único e suficiente Salvador, não há outro caminho. Mas às vezes nós ficamos acomodados no nosso sistema, na nossa vida, no nosso habitat. E a gente não quer abrir mão do nosso habitat. E Deus está precisando que nós saiamos. As pessoas estão sedentas aí fora. E o que nós temos feito? E
e o que nós temos feito. Aqueles 2 servos que desenvolveram os 5 e os 2 talentos, eles negam a si mesmos, são verdadeiros cristãos genuínos. Eles negam a si mesmos, colocam os interesses do reino em primeiro lugar e conseguem um excelente retorno. É maravilhoso, irmão, saber que Deus espera o mesmo tipo de retorno para aquele que recebeu 2 e 5 talentos. Não é a quantidade de trabalho que você recebe, mas é o prazer que você tem de fazer a obra do Senhor. Irmãos, quinta-feira é a 4ª quinta-feira de novembro. É o Dia Internacional de Ação de Graças. Nós vamos ter um culto aqui na igreja, às 7h. Depois as irmãs procuram a irmã Ana e a irmã Eunice. Eu quero ver essa mesa cheia de fruta aqui, irmãos. Amém? Mas não é para o pastor não, irmãos. São as primícias do Senhor. São as bênçãos que Deus derramou. É um ato simbólico de você trazer à casa do Senhor um fruto da terra, para você dizer: Senhor, obrigado pelo que tu tem feito na minha vida. Quero ver essa igreja cheia quinta-feira, irmãos. Porque nós temos observado isso, as pessoas não têm vindo à casa do Pai. E a comunhão, a coidonia, é de extrema importância no reino de Deus. Nós precisamos estar em comunhão. A minha avó dizia que uma brasa no braseiro, ela fica sempre quente. Se você pegar uma brasa e tirar ela do braseiro e botar à parte, ela vai esfriando. A comunhão é importante. A comunhão, esse momento em que nós vimos a casa de Deus. Eu não venho na casa de Deus para bater um papo com o presbítero Levi. Eu não venho na casa de Deus para ver como é que o Fagner está, saber como é que foi a semana. Não, eu venho na casa de Deus para adorar o Senhor. E aí, consequentemente, eu quero ter comunhão com o Fagner e com a Flávia. Eu quero ter comunhão com a Lília. E aí, quando falta alguém, você liga para esse alguém? Comunhão. Comunhão. Mas houve aquele que recebeu um talento. Saiu e cavou um buraco e escondeu o dinheiro do seu senhor. Isto era uma forma antiga de guardar dinheiro. Esta é a marca do falso servo. Ele não se esforça, ele não faz nada, ele não pensou em nada, ele não investiu em nada. Essa é a característica do falso cristão. Ele é como a virgem sem óleo. Não há fruto em sua vida, não há graça interior em sua vida, não há nada, nenhum serviço prestado. Ele não responde à palavra recebida, ele faz pouco caso dos privilégios recebidos e despreza as oportunidades dadas. Mas mesmo assim, ele se tornou responsável por tudo o que recebeu e terá que prestar contas. Ontem, na reunião do presbitério, porque é bom às vezes a gente falar isso aqui, porque às vezes as pessoas pensam que o pastor ou o presbítero, não faz nada não para a igreja. Ontem eu e o presbítero Tiago saímos daqui 7h, fomos para Atibaia, chegamos quase 11h, para resolver assuntos do presbitério, assuntos da igreja. O presbítero Tiago representa a igreja e eu, como pastor, sou membro do presbitério. Então, a gente está envolvido, porque é necessário às vezes falar, porque a igreja pensa que a igreja ela roda fora daqui das 4 linhas, fora das 4 paredes. Ela funciona para defender justamente os interesses da igreja. E aí um pastor leu ontem um texto que diz: Demas amou mais o mundo. Paulo diz que Demas amou mais o mundo. Você tem amado mais o mundo? Ou as coisas de Deus são mais importantes para a sua vida? É uma reflexão, irmãos, que nós precisamos ter.
Um dia nós vamos prestar conta. Ah, pastor, eu sou salvo pela graça, favor imerecido, preciso fazer mais nada. Não. Você é salvo pela graça, você precisa se manter de pé. Você precisa buscar uma vida de santificação, porque a salvação pela graça não te dá passaporte de você sair pecando, fazendo coisa errada. Você tem uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade de dar testemunho e produzir frutos. Das pessoas olhar para você e falar assim, esse aí eu posso confiar. Esse daí é de Deus. É uma responsabilidade. Aquele homem, ele não fez. Podemos pensar que a responsabilidade pesará apenas sobre aqueles que receberam muito, mas a parábola dos talentos desfaz esse pensamento errôneo. O primeiro servo, confiante, entusiasmado e cheio de expectativa por saber o que fez com as oportunidades que estiveram diante de si, diz, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 que ganhei. E aí o Senhor fala para ele, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Os dois, o que recebeu 5 e 2 talentos. O verdadeiro cristão não vive atemorizado com a realidade da volta de Cristo. Nós não podemos confessar Jesus por medo, irmãos. Nosso Deus não é o Deus de chicote, que fala assim, Fernando, se você não fizer isso, eu vou te chicotear. Não, nosso Deus é um Deus de amor, de carinho, de misericórdia. Sabe, essa palavra hoje em dia que as pessoas pregam do evangelho absoluto, eu sou crente, eu sou reformado, eu sou tal. Não, irmãos, menos. Nós somos servos. Nosso Deus é um Deus de misericórdia, de amor, de compaixão. Não tenha medo de Jesus, não. Jesus é bom. Eu tinha uma tia, ela todo tempo fala assim, Jesus é bom. Jesus é bom, irmãos. Jesus é bom. O tempo todo, Jesus é bom. Não tenha medo de Jesus, não. Esse Jesus castrador, esse Jesus punidor, esse Deus castigador, não, Deus é bom. Agora, Ele disciplina quem Ele quer bem. Quando o seu filho não faz algo de errado, você não dá um castigo nele? Não é por amor a ele? Não é? Você não dá uma chineladinha dele lá? Ou então não tira o PS5 dele? Porque hoje em dia é melhor tirar o PS5 do que dar uma palmadinha, né? Se você tirar o PS5 dele, acabou. Então, você faz isso, tira a internet, tira a Netflix. Vai ficar uma semana sem Netflix. Hoje em dia é assim, né? As correções são diferentes. Mas você não dá uma correção? Deus corrige também, mas com amor. Com amor. Deus não é um Deus castigador para a gente ter medo dele. Ele conhece a quem serve e serve a quem conhece. Há nele uma verdadeira alegria, esperança e realização quanto a esta realidade futura. Os verdadeiros cristãos não estão conformados com esta terra. Meus irmãos, nós não podemos nos conformar com essa terra. Nós precisamos nos conformar com aquilo que virá para nós, celeste por vir. Nós estamos aqui de passagem. De repente o Senhor chama a sua senha, você vai. Eu falei hoje de manhã. A nossa senha já está carimbada, irmão. A hora, o dia que o Senhor nos chamar, acabou. Não tem meio termo. Ele já quase chamou a minha. Então, a hora que ele falar 1958, é o pastor Anderson, lá vou eu. Estou aqui. Entendeu? Então, a hora que ele chamar, acabou. Não tem. É o momento que a gente tem que estar preparado. Intimidade com Deus, vida com Deus, sabendo que o Senhor está no controle da nossa vida.
Eles vão olhar para o Senhor e dizer, sim, é um privilégio que o Senhor me deu, eu recebi e aproveitei as oportunidades, ele foi multiplicado e agora te entrego o que lhe é devido, no dia que nós estivermos diante do Senhor. É essa a ênfase que aqui, mestre, me deste 5, consegui mais 5, me deste 2, consegui mais 2. Não há nenhum ego aqui, nenhuma jactância, nenhum orgulho, nenhum tipo de estilo próprio, de espiritualidade, espiritualizar tudo. Eu sou espiritual, eu sou santo. Não, é por misericórdia, você faz a obra de Deus por misericórdia, por amor. Você faz não para você aparecer. Teve uma jovem que falou para você, mas pastor, eu não sei falar lá na frente, eu não posso ser presidente, porque eu não sei falar, mas o bom líder, ele não vai falar lá na frente, o bom líder, ele delega autoridade, ele descentraliza a autoridade, o bom líder, ele lidera sem aparecer, e é assim que a gente faz, e nós precisamos fazer novos líderes, nós precisamos fazer novos sucessores. Moisés fez Josué. Josué foi um discípulo que aprendeu ali. Deus falava com Moisés dentro da tenda e Josué ficava na porta ouvindo Deus falar com Moisés. É assim que nós temos que fazer, irmão. Nós temos que fazer novos discípulos. Ele apenas diz, reconhece seu Senhor como fonte de todos os privilégios. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque um dia você vai poder dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 e 8. É o preço da fidelidade da nossa parte para com Deus. É a disposição, não da nossa própria força, mas do poder do Espírito Santo. Que dia tremendo será este, irmãos, quando, por sua misericórdia e amor, Deus olhar para os seus verdadeiros servos e dizer, vindes benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Vinde benditos do meu Pai. Vinde. Eu quero dizer para você nessa noite, irmão, meu irmão e minha irmã, você que está aqui nessa noite, você deve estar pensando assim, mas pastor, eu sou cheio de pecado, sou cheio de erro, sou todo errado, isso não é para mim não. Eu quero dizer para você nessa noite, venha como estás, venha como estás, deixe o Senhor tratar com a sua vida, deixe o Senhor tratar com o seu ser. Não queira aperfeiçoar-se lá fora, não. Venha como estás. Venha. A obra quem faz é o Espírito Santo. Aqueles homens não somente foram elogiados, aqueles servos, como se tornaram participantes do próprio gozo do seu Senhor. E por isso que o autor da carta aos Hebreus, em capítulo 12, verso 2, diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. É esse Cristo que morreu em nosso lugar, irmãos. Morreu em nosso lugar. Nós estamos rodeados diante de uma grande nuvem de testemunhas. Deixe o embaraço, deixe o pecado e venha como estás. O Senhor está guiando, está falando com você nessa noite. O Senhor está dizendo, venha. Certa ocasião, uma jovem pastor falou para mim, pastor, eu vou, mas eu vou como estou. Eu falei assim, venha como estás, minha irmã. Venha sem problema. O tempo, Deus vai tratar com você. E aquele que recebeu apenas um,
Respondeu o Senhor: sabendo que és homem severo, que ceivas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Bom, não é problema meu, é teu. E aí é a parte triste da parábola. Porque você não vai poder dizer para o Senhor assim: Senhor, eu nunca ouvi falar de Ti. Nunca ouvi falar de Ti. Nunca ouvi pregar essa mensagem. Ele vai falar assim, lá no dia 21 de novembro de 2021, o pastor Anderson pregou essa mensagem, você ouviu. Não tem desculpa. É uma parte triste. É uma figura do falso cristão, do falso servo, daquele que professa crer, que está nos termos do Senhor como alguém a servi-lo, mas não produz nada, não há frutos nele. Ele se mostra duplamente falso. Primeiro, ele nada produz, depois atacou o caráter do seu mestre. Olha que grave! Que grave! Ele mostra que nunca amou e nem respeitou o seu mestre. Ele não era um ateu, nem se comportava com hostilidade contra Deus e seu filho. Ele dizia ser um servo. Ele não procedeu como filho pródigo, que desperdiçou os bens do seu mestre, mas que voltou reconhecendo o seu erro. E isso é trágico, irmãos. Ele ainda considerou que serviu ao Senhor, mesmo dizendo que escondeu aquilo que lhe foi confiado. O que Deus está confiando a você, o que você tem feito com o que Deus está confiando a você? Alerte para isso. Se atente para isso. Deus está confiando para você uma obra. E o que você tem feito? A religião está cheia de pessoas que agem assim, que dizem que é muito difícil servir a Deus e que o evangelho é muito duro. Eles se tornam críticos. Ele diz ao Senhor: és homem severo, que ceifas onde não semeia, ajuntas onde não espalhaste. Ou seja, ele diz: tu se apropria do resultado do trabalho dos outros e leva as coisas dos outros. É aqui que está o problema de um falso adorador. Ele não vive em função da glória devida ao Senhor. Ele quer a sua própria glória e não a do Senhor. Seu coração é corrompido, embora ele possa ter uma aparência enganosa de servo. É o falso humilde. É a pessoa, é o servo que está na igreja, é o falso humilde, a falsa humilde. Aparência de servo, bonzinho. Mas que quando você toca em algum momento da vida dele, ele se volta contra você. O Evangelho é paz e alegria. O Evangelho é produção de frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Contra essas coisas não há lei. Nós precisamos viver um Evangelho de paz, de alegria. A glória é do Senhor, a força é do Senhor, a honra é do Senhor, é tudo por Ele, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas, glórias sejam dadas a Ele eternamente, amém. Se Deus não quiser, você não faz. Em tudo e por tudo a gente precisa colocar Deus à frente. Em tudo e por tudo, irmãos. Em tudo e por tudo a gente precisa colocar Deus à frente da nossa vida. Você vai fazer qualquer coisa, você ora a Deus, pede a Deus iluminação, orientação para Ele te direcionar para você fazer algo. Ele não pode enxergar os maravilhosos atributos do Senhor, sua graça, bondade, amor, misericórdia, majestade, dignidade. Qual o sentimento dele? Aquilo que eu já falei, o medo. Receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. O Senhor disse ao servo que escondeu o talento na terra, servo mau e negligente. Ele não o chama simplesmente de um equivocado. Ele havia convivido entre os bons servos, ele conhecia algo sobre o meu Senhor, seu Senhor. É uma figura exata de falsos cristãos no meio da igreja, que trilha por seus próprios caminhos e interesses. É o verdadeiro crente autônomo. Ele não se submete
a nenhum tipo de autoridade. Ele faz o que dá na telha. Ele faz aquilo que lhe cabe. E aí as pessoas se enganam, pensam estar prestando um serviço ao Senhor. Mas o dia virá em que você vai se apresentar diante do Pai. Eu já disse aqui várias vezes, a igreja é o único lugar no mundo, em que o doutor senta para o gari falar. É o único lugar no mundo, onde o médico senta no banco e onde o gari prega a palavra de Deus. Aqui não há distinção de pessoas. Aqui não tem grau. Aqui não tem conhecimento. Aqui não tem conhecimento. Aqui ninguém sabe mais do que ninguém. Essa semana eu ouvi uma frase dizendo assim: o conhecimento envelhece, mas o aprendizado é um processo. Se você gosta de anotar, conhecimento envelhece, mas o aprendizado é um processo. Nós precisamos estar sempre aprendendo. Ontem lá no presbitério, foi um pastor recebido no presbitério, e aí perguntaram para ele assim: pastor, da igreja que o senhor vem, tem pessoas lá que ganham salário mínimo? Ele falou: sim, tem pessoas que ganham salário mínimo. E como é que o senhor lida com esse tipo de pessoas? Não, irmãos, olha só, a igreja do Senhor, ela é composta de pessoas diversas. Lá tem pessoas que ganham salário mínimo, tem membros que ganham salário mínimo, mas tem membros também que têm 2 aviões. No reino de Deus, tudo igual. Somos todos iguais. Não tem predileção. Agora, o talento que Deus te dá é uma responsabilidade sua. O talento que Ele te dá é uma responsabilidade sua. E aí eu quero, já partindo para o final do sermão, dizer que um dia haverá uma separação e uma delimitação com base naquilo que você desenvolveu os seus talentos. Os verdadeiros adoradores terão que apresentar o seu trabalho, os seus talentos. Os falsos adoradores não terão nenhuma essência para apresentar. Jesus completa dizendo: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus disse: vigiai, pois para que não sabeis o dia nem a hora. Certifique-se, irmãos, de que você está pronto para quando esse dia chegar, e você dizer: Senhor, eis-me aqui. Você está pronto para ser chamado à presença do Pai. Eu sempre digo, irmãos, todo domingo, eu sempre, às vezes, costumo encerrar o meu sermão dizendo: hoje eu estou vivo. Hoje eu estou aqui. Mas amanhã você pode receber a notícia assim: o pastor Anderson morreu. Você pode receber essa notícia. Nós podemos receber aqui a notícia de qualquer pessoa aqui do nosso meio. Você está preparado? Você está preparado para encontrar com Deus? Eu sei que se essa noite o Senhor me levar, tenho certeza que eu vou para o céu. Você está preparado? Eu quero convidar você a baixar sua cabeça nesse momento, fechar seu olho.
Todo mundo feche o olho, por favor. Feche seus olhos. É para ninguém ver você. Para ninguém ver. É só você e Deus. Se essa palavra falou no seu coração nessa noite, bota a sua mão no seu coração, somente isso. Não vou pedir para você levantar, não vou pedir para você ficar em pé, só bota a mão no seu coração. É só entre você e Deus. Vou ficar um momento em oração silenciosa, para você orar, para você falar com Deus, colocar-se à disposição do Senhor. Daqui a pouco estarei orando, entregando a sua vida na mão do Senhor. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai. Senhor, aqui está teus filhos, reconhecendo, Pai, a sua total dependência de Ti, sabendo que Tu és o nosso mestre e que somos Teus servos. Senhor, ensina-nos a desenvolver os nossos talentos. Ensina-nos a desenvolver a nossa vida espiritual, a sermos crentes fiéis, sermos crentes aptos a trabalhar na Tua obra, independente dos talentos que Tu nos dás, independente da quantidade de talentos, mas de fazermos aquilo que Tu colocaste nas nossas mãos, de buscarmos uma intimidade contigo, de buscarmos uma intimidade contigo, para que possamos desenvolver os nossos talentos de acordo com o Teu querer, com a Tua vontade, abrindo mão da nossa vontade em favor do reino, abrindo mão do nosso ego, dos nossos interesses em função do reino. Abençoa-nos, Senhor. Te agradecemos por Tu falar aos nossos corações, por Tu falar ao meu coração em primeiro lugar, por Tu falar à minha vida em primeiro lugar, me ensinando, Pai, a desenvolver os meus talentos, para que eu, através de Ti, através da Tua iluminação, possa proclamar a Tua palavra, a Tua verdade, à Tua igreja. Abençoa a Tua igreja, Pai, e que possamos sair daqui hoje, certos de que precisamos desenvolver os nossos talentos da Tua presença e termos um compromisso melhor contigo. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém.